Bom, hoje é a nossa aula do mês de junho. Esse mês, como eu já havia avisado, a gente vai fazer encontros seguidos. É, que seja aí esse momento para a gente de bastante conexão, que a gente possa estar nesse lugar presente. Marcela chegando aí. Todas que vão assistir no gravado, né? Hoje eu estou fazendo a gravação desde o iniciozinho. A gente vai começar agora com a nossa respiração, a nossa interiorização, para que todo o movimento da escuta, da troca, né, do receber e do dar vá fluindo. Hoje a proposta é a gente falar um pouquinho das nossas crenças, medos, padrões que a gente vem conduzindo a nossa vida. E aí o tema é esse, né? As vozes que habitam em mim. Porque a gente tem muitas vozes internas, né? E de onde vêm essas vozes? O que são essas vozes? O que elas nos colocam, né? Nesse lugar, de caminho mesmo, de escolha. Porque ouvir o nosso interno, mas também saber que voz é essa. Ela vem de onde, né? Será que vem do medo? Será que vem de uma crença limitadora? Será que vem de um padrão que, na verdade, não ressoa comigo e eu venho reproduzindo, me permitindo ser conduzida na vida dessa forma e não está alinhado, ajustado comigo mesmo? E aí nós vamos seguindo. Vamos então, nesse momento, quem desejar colocar os pés no chão, quem estiver sentado, coluna ereta, perceba todo o alinhamento da sua coluna. Imagina como se lá no topo da cabeça tivesse um fio te puxando, bem de leve, e ele ajusta você pela coluna. Respira, solta o ar. Apoia os seus braços, as suas mãos, com a palma das mãos para cima, apoia elas em cima da sua coxa. Isso te permite ficar mais alinhado. Perceba se lá os dedos dos pés estão soltos, porque às vezes a gente fica parecendo que está com os pés e os dedos igual uma garra no chão. Relaxa, solta. E para quem está realizando esse movimento deitada, perceba se está deitada de forma alinhada, perceba se os pés estão ligeiramente relaxados, os pés relaxados, o braço numa posição bem mais aberta para você poder manter esse alinhamento e possibilidade de abertura desse peito. Inspira, solta o ar. E a cada exalação, vai sentindo o peso sair. Você pode soltar o ar pela boca ou pelas narinas, de forma natural. Inspira mais uma vez esse ar que entra, solta o ar. E mentalmente vai repetindo: eu estou presente, eu estou aqui e agora. Eu estou aberta a receber, eu estou disposta a trocar, eu estou disponível a todo o movimento positivo que se dará durante esse encontro. Eu permito que esse ensinamento acesse camadas internas minhas para promover transformação. E a partir dessa transformação, o renovo, quem eu sou, mais consciente, desperta e dando passos coerentes com essa nova versão. Inspira, solta o ar, traga no seu pensamento uma intenção.
para esse encontro? O que você deseja? Qual é a sua intenção? E lance ela ao universo. E esteja aberta a receber. Vamos mexendo as mãos, os pés, abrindo os olhos. E que esse nosso encontro de hoje seja expansivo, seja profundo, onde a gente vai poder olhar para essas crenças, os medos, os padrões, entender um pouquinho mais sobre quem somos, onde podemos mudar, transformar, o que a gente já pode soltar. Então, esse movimento que o nosso encontro nos traz, né? Ontem eu estava refletindo um pouquinho sobre o nome do grupo, mais uma vez, né? Tomada de consciência. E tomar consciência significa assumir o nosso poder, quem somos. E assumir o nosso poder faz-se necessário nos conhecer todo dia um pouco, porque tem partes nossas que a gente nem sabe que a gente é capaz, que a gente pode, ou que a gente tem medo, e às vezes aquela raiz do medo está ainda escondida. Mas quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai se fortalecendo, inclusive para acessar essas camadas nossas, que vão exigir um pouco mais de consciência, abertura e dedicação para a transformação de fato ocorrer. Então, o objetivo da aula hoje é que a gente possa identificar quais vozes internas dirigem as nossas escolhas. Quais vozes internas dirigem os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa autoestima? Então, estejam nesse lugar de se revelarem a vocês mesmos. Então, a gente já fez esse movimento de acolhimento, de abertura, respiração, que é muito importante. E aí eu já começo com uma pergunta. E esses ciclos a gente tem, eu tenho feito muitas perguntas, né? Mas eu acho que as perguntas são válidas e sempre falo, tragam papel, caneta, lápis, anotem, porque depois vocês podem olhar para essas frases e continuar esse movimento de reflexão e ação, porque não basta só refletir e entender. Depois que eu entendo, eu preciso agir conforme o entendimento. E aí sim aquilo ficou integrado em mim. E aí é quando você descobre que lá na frente, nossa, não acontece mais isso comigo na vida, porque você já aprendeu aquela experiência, ela já trouxe significados, ela já te transformou, então a gente não precisa passar por aquilo de novo. Agora, o que se repete, aí sim, eu preciso ainda aprender algo aqui. Eu, eu, eu sempre trago exemplos meus, né? Eu vivi uma experiência já tem um mês, talvez, menos um pouquinho. E eu lancei esse olhar, meu Deus, de novo, mesmo que tenha sido personagens diferentes, uma maneira um pouquinho diferente, é, talvez eu tenha observado com mais rapidez aquilo se repetindo, mas ainda se repete. E aí, meu Deus, não, o que eu não estou vendo ainda? Onde eu ainda preciso lançar a luz para poder enxergar e ter mais clareza e objetividade para compreender essa experiência. Mas para eu, nunca mais quero passar por isso, não. Eu entendi em mim, nossa, a minha postura, a minha fala, o meu pensamento vibra e eu atraio isso. Então é em mim, né? Então a gente olhar para isso. Então a pergunta inicial é: quem está conduzindo sua vida hoje? A sua essência ou os seus condicionamentos? Sabe aquele movimento condicionado?
Eu só ajo depois que eu percebi determinada coisa. Não tem a criança, o adolescente, que quando a mãe vai falar alguma coisa, eu não fiz nada. O que que eu fiz? Sabe? Isso é um condicionamento. Agora, a essência não. A essência é fluidez. A essência é até um pouco desse exemplo que eu dei. Quando a gente passa a observar, refletir internamente, a conduzir de forma consciente as nossas ações, e aí eu estou sendo conduzida mais pela minha essência. A gente está 100% na essência? Não, infelizmente, ainda não. Eu acho até que quando a gente chegar nesse lugar, talvez a gente já nem esteja mais aqui. Mas um percentual, né? Aí olha um dia seu. Nesse dia aconteceu, né? Vamos colocar ontem. Ontem, o meu dia de ontem, eu me permiti ser conduzida mais pela minha essência ou pelos condicionamentos? E aí, anota a pergunta, reflita, né? Quem quiser pode colocar no chat, quem quiser já falar alguma coisinha, deixa eu até abrir ele aqui, porque eu acho que ele está fechado. Opa. Por que dessa importância inicialmente, essa pergunta inicialmente ser importante? Que a gente vai compreendendo toda a condução da aula conforme essa pergunta que eu já fiz, e a gente pode às vezes não achar a resposta, tá, gente? Lembrando que não tem certo e nem tem errado. Tem o meu momento e como eu estou lidando com esse momento. E aí, olhando para essa pergunta e lembrando da sua rotina de um dia, de uma semana ou de um episódio específico, Simone vai entrar agora. Aí a gente vai começando a discorrer agora esse conteúdo sobre crenças, sobre essas heranças familiares e sociais, tá? Porque socialmente a gente também recebe heranças. E aí, como eu lido com essas heranças? E aí, como são essas vozes internas? Será que a voz que eu tenho escutado e me conectado é a voz da alma ou é a voz do medo, por exemplo? E a Bruna, lá de adolescente, só ouvia a voz do medo. E isso é uma questão que a gente vai observando dentro de um padrão mais familiar. Não que a minha família tivesse o medo instalado, mas a Bruna vem com registros e dentro das experiências interpretadas por nós quando criança, a Bruna criança sentia medo. Porque quando a gente fala de heranças familiares, quando a gente fala que é o bom dia, Simone, a gente começou agorinha, tá? Quando a gente fala de heranças familiares, quando a gente cita esse termo, né, uma relação mais sistêmica, mais o sistema familiar que a gente é composta, isso não nos tira da responsabilidade de ser quem a gente é. Isso não nos tira de um olhar mais autêntico dos nossos registros que a gente já tem impresso, que a gente vai falar da nossa identidade. Mas sim, existe um movimento que pode nos moldar e até quando a gente fala dessas lealdades familiares, e são termos que a gente encontra lá dentro da constelação familiar, as lealdades familiares muitas vezes ocorrem e a gente nem percebe. Aliás, na grande maioria a gente não percebe. E aqui a lealdade familiar
tanto para o lado que a gente consideraria negativo, quanto para o lado positivo, tá? O que ocorre é que a gente sempre vai tratar o que nos enrijece, o que é pesado, o que é denso, o que não combina com a nossa essência, o que nos retarda ou paralisa, bloqueia. E aí a gente olha mais para essa questão. Mas tudo tem os seus dois lados. E aí, por quanto tempo eu fico de um lado que me paralisa e por quanto tempo eu fico por um lado que me impulsiona, que me dá gás, que me dá energia, que me conecta com a minha essência. Então, é importante a gente ir entendendo esses conceitos, essa parte mais, entre aspas, teórica, mas integrando ela no nosso dia a dia, como forma de você ir quebrando, furando bolhas, despertando, tomando consciência para assumir o seu poder e ser você mesmo, sem necessariamente se desconectar, vamos colocar aqui, da família. Mas eu não preciso ficar enraizada se aqui está pedindo crescimento e eu já acessei essa informação. E aí eu posso sim romper com lealdades que me retardam e me conectar com as crenças expansivas. E que se não vem da minha família, é aonde eu vou ver essa herança social. Porque às vezes a gente está inserida em movimentos sociais que também podem nos enrijecer. E aí eu mudo, eu me conecto com outro grupo, outro clã, para. Será que aqui eu me expando? Será que aqui eu desperto outras camadas minhas? Será que aqui eu amplio a minha consciência? E o universo vai trabalhar com você nessa expansão, nessa ampliação. Deixa eu só situar a Simone aqui. Simone, a gente já fez a respiração. E aí eu lancei uma primeira pergunta. Se você quiser anotar, eu falo da anotação porque é valioso depois a gente revisitar essas perguntas. Então, a pergunta é: quem está conduzindo sua vida hoje? Sua essência ou os seus condicionamentos? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre crenças, sobre essas heranças familiares, sobre esse movimento que a gente está em constante contato. A gente convive com pessoas e sim, esse é o modo que foi colocado como uma grande possibilidade da gente se transformar, né? Então, estamos em convívio, em contato no coletivo. Tem momentos que a gente se retira, introspecta, silencia, não tem aquele momento que eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Eu preciso, às vezes, desse momento. Às vezes dura horas, minutos ou dia. Eu só não posso deixar isso dias, porque a gente é um ser para viver em sociedade. Momento ostra, exatamente, Marcelo. Quando a gente está muito tempo nessa ostra, aí a gente precisa olhar para outras questões que podem estar sendo já vistas como indícios de outras questões e até questões patológicas, né? Então, olhar para isso com atenção. Eu posso sim ter um momento em que eu não quero falar com ninguém. E aí, para entender o que que isso está, por que o meu corpo está pedindo isso, por que a minha alma está solicitando esse momento ostra? Às vezes é o tempo que você vem de uma rotina exaustiva, e aí o seu corpo também está pedindo pausa, silêncio. E aí a gente começa a entender de onde vem essa voz. Às vezes a gente não para por estar sendo conduzida por um condicionamento. Por exemplo, perfeccionismo, 100% é entregando e agradando todo mundo.
querendo participar de tudo e com excelência, o que é um pouco difícil ainda para nós, porque muitas vezes a gente precisa pegar algo e atuar de forma especializada. Porque quando eu me fragmento, eu diminuo às vezes o foco da atenção, mas quando eu me especializo, a atenção, a energia está focada, e aí eu consigo expandir e melhorar isso aqui. Exatamente, Simone, ouvir esse nosso interior e evitar os ruídos externos nos permite recarregar. A gente vai também compreendendo se a trilha que eu fiz até aqui precisa ser recalculada. Ontem veio muito isso lá no encontro do ser. Será que a gente precisa recalcular a rota e não está dando esse espaço? Então, a gente chega num momento da nossa vida que a gente vai precisar olhar: será que eu estou sendo, permitindo ser conduzida pela minha essência, que é um estado natural? E que estado natural é esse? Confiança, abundância, conexão, amor, harmonia. E às vezes você pode até estar com pessoas que reclamam que as coisas estão andando meio travada. E aí, quando você está bem em você, na sua essência, é como se você estivesse vendo isso tudo acontecer até uma certa câmera lenta mesmo, sabe? Nossa, eu não estou passando por isso. Nossa, eu não estou sentindo isso. Tem a Fernanda quer entrar. Peraí, gente, eu vi a Fernanda aqui mandando um sinal de querendo entrar, mas agora eu não estou achando. Acho que ela caiu antes de eu aceitar ela. Tá, não apareceu mais, depois a gente segue, então. É isso, Marcela. Quando a gente cuida da nossa energia, a gente se protege. Aí, voltando nesse exemplo que eu dei, você está bem em você, as coisas estão acontecendo, só que as pessoas que estão à sua volta estão demonstrando e revelando as turbulências internas que saltam para o externo. Isso mostra que você é melhor que eles? Não, isso mostra que você está mais centrada em você. E o que você pode fazer para contribuir com esse externo, continuando sendo você, nessa essência, a confiança, a segurança, a conexão, porque você vai ser vista e a quem lhe vê nesse estado essência e tiver aqueles insights, nossa, eu estou acelerada, deixa eu parar. Eu estou reclamando muito, deixa eu diminuir isso e mudar isso na minha vida. Nossa, eu preciso de um pouco mais de pausa. Nossa, isso que fulano falou fez sentido para mim, vou refletir. Você está voltando para um estado essência. Bom dia, Fernanda. A gente está falando um pouquinho sobre esse modo de ouvir as nossas vozes internas e como é estar em essência ou como a gente está em condicionamento, agindo por condicionamento. Então, quando a gente chega na vida e está num modo de ouvir e ser conduzida a nossa consciência, a nossa essência, ou seja, eu tenho mais consciência de quem eu sou, eu atuo no modo confiança, segurança, amor, e é um amor incondicional. E o amor incondicional faz com que você se ame, se valorize, se cuide, se prioriza, mas também entrega, que não tem falta, né? E isso é incrível. Quando eu entendo que não tem falta, mais eu tenho e mais eu posso dar. Mas a gente vai percebendo que
ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente vai começando a quê? A receber informações do ambiente, da família, do local de trabalho, no meu caso hoje, de um grupo, né, acadêmico, escolar, de ensino, da cultura no qual a gente está inserida e das próprias experiências que a gente vive. Isso também traz informações. Então, essas informações, elas vão formando aquilo que a gente chama de crença. E o que é a crença? É o que está instalado como algo. Vou colocar num termo verdadeiro, mas eu quero que vocês entendam que é entre aspas, tá? Mas a crença é aquilo que é forte. Eu acredito que isso seja uma verdade. E essas informações externas e também que vêm das experiências que a gente vive, vão depositando informações, conteúdos internamente em nós. A gente está enchendo os potinhos, tá? Quando eu vou enchendo esses potinhos, quais são esses potinhos? É o potinho do medo? É o potinho da raiva? É o potinho da escassez? É o potinho da insegurança? O que que essas experiências estão trazendo como registros internos? E isso vai alimentando, isso vai enchendo, isso vai crescendo. Quanto mais daquilo, mais eu creio que aquilo é. Tem hora que eu falo umas frases, eu falo de onde veio, tipo essa agora. Então, aquilo é. Será que isso que eu acredito que é, vamos colocar nesse termo mesmo, de fato é? Porque às vezes eu estou olhando só por uma janela, eu estou olhando só por um prisma da situação que pode ser ampla. E aí é aquilo que eu falo para o cliente, dá dois passinhos para trás. Se retira desse cenário, o que você enxerga? O que você vê? Que aí a gente amplia a visão. Será que isso que é uma crença para mim, de fato, vem da essência ou vem do condicionamento? Vem do reflexo das experiências, das informações do ambiente, da família, do trabalho, da cultura? Então, uma crença é uma ideia que aceitamos como verdade. Mas será que aquela verdade é para mim? Me faz bem? Me faz crescer? Porque o problema é que muitas dessas verdades não foram escolhidas conscientemente por nós, a gente só pega. E aí, por que que eu pego? Por conta dos condicionamentos. Às vezes eu tenho medo de não pegar e falar: peraí, eu acho que isso não é para mim, não. Mas quem está me dando é minha mãe e meu pai, então eu vou pegar assim mesmo, condicionada. E às vezes a gente faz coisas condicionadas porque de fato a gente não está refletindo, né, gente? Sabe, quando entra no automático, mas é um automático que te gera resultado não muito bom, e aí, nossa, eu continuo fazendo isso. E a gente só consegue enxergar quando a gente tem esses momentos de pausa, de introspecção. Já está martelando aquilo na minha cabeça, né? A gente já falou essa palavra, essa frase em algum momento da nossa vida. Isso está martelando aqui. Deixa eu parar para olhar para isso. Aí você vai analisar aquela situação que está martelando na sua cabeça. Nossa, eu estou com essa vontade há muito tempo. Às vezes é a voz da alma que já está vindo ali, tá? Tipo, ai, tá até rouca, porque tá gritando há um tempão, né? E aí a gente não consegue acessar. Então, observar se essa voz vem da alma, vem de um condicionamento,
e esse condicionamento fica alimentado e isso vira uma crença, ou seja, eu aceito como verdade, e é onde a gente vai esbarrar naquelas frases como dinheiro é difícil, preciso dar conta de tudo sozinha. Isso é o que eu mais tenho escutado das consulentes mulheres, que em grande maioria eu atendo mulher. A gente vem numa sobrecarga muito intensa, independente do contexto que elas vivam. Às vezes é a mãe com dois, três filhos que trabalha fora, que tem que cuidar de casa, não sei o quê, tem marido ou mãe solo, ou simplesmente aquela que está lá se lançando no mercado de trabalho, mas também vem de uma crença, né, aceitando aquilo como verdade, que tem que dar conta de tudo isso sozinha. E isso vem de onde, né? Qual é essa raiz? Essa voz que eu estou ouvindo é alimentada por qual raiz? Aquela frase, não sou suficiente, eu tenho que agradar para ser amada, para ser aceita. Essa semana eu escutei de uma cliente, nesse lugar do que gera alegria, né? E aí eu falei, por que que a sua felicidade tem que vir depois da dos outros? A gente está sempre se colocando em último plano, em último lugar. Primeiro os outros, depois o outro. E aí eu sou a última. Só que esse papel está invertido, que é mais fácil eu estar na frente e conduzir do que estar atrás e empurrar. Eu não estou me vendo, eu não estou me valorizando, e aí eu me coloco em último plano. Então, todo mundo eu agrado. Aí, quando chega o meu momento, eu já estou até sem força. E aí eu não faço por mim. Então, a crença é algo que eu aceito como verdade. Essa crença pode vir de relações familiares, pode vir de situações que a gente tenha vivido socialmente, ou seja, desse ambiente, pode vir da própria cultura que a gente está inserida, porque pensa em níveis sociais, e aí vamos falar de níveis econômicos. A gente tem os bairros mais periféricos, a gente tem bairros medianos e a gente tem bairros de uma classe alta onde existe, é, hipoteticamente falando, tá, gente? Porque a vivência é de cada um, tudo de melhor. E aí a gente fica, né, de melhor para quem, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para esses lugares. Mas quem está ali numa classe menos favorecida, aquela criança que nasce ali e ela não tem contato com outras coisas, esse mundo que ela vive é o melhor dos mundos, porque ela só conhece esse. Quando ela vai sendo inserida em movimentos sociais, ela vai esbarrando com outros episódios, ela vai começando a perceber, nossa, aquilo ali também é bom. Por que que não tem isso onde eu moro, onde eu convivo? E aí começa a gente a compreender também quais são, nesses níveis de crença, o que que eu aceito como uma verdade. Por isso que vem essa questão que o dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, não estraga isso que eu comprei ontem. Ou eu preciso dar conta de tudo sozinha para poder merecer algo, porque no fundo a gente não se permite a receber aquilo. Então, quando a gente lança esse olhar também, a gente vai compreendendo essa questão da crença, o que é verdade para esses grupos. E aí traz isso para a sua vida. Ó, faz uma retrospectiva. O que antes era uma verdade para você que não é mais, e você transformou essa crença. Como é que foi essa transformação? Você precisou estar mais na essência?
sair dos condicionamentos, é onde a gente busca, né, os acompanhamentos, os recursos para que são esses lugares, esses momentos onde a gente consegue se olhar mais. Por exemplo, quem faz esse movimento que até a Simone botou ali, né? De vez em quando eu tenho que estar comigo mesmo para poder ouvir esse interior. É um modo de você também começar a sentir o interno, e aí automaticamente você vai perceber que o externo está destoando, ou que o interno ficou bagunçado por conta desse externo. Então, com o tempo, essas crenças, elas passam a funcionar como um programa interno. Aí eu preciso, então, mudar essa programação, reprogramar. Lembrando que eu reprogramo a partir da luz que eu lanço e percebo que aquilo de fato não é uma verdade para mim, e eu posso transformar essa crença em uma nova crença. Às vezes era uma crença que me limitava a 10 e agora eu crio uma crença que me expande 10 ou que me expande 11. Vamos colocar 11 porque aí eu avancei um pouquinho. Então, todos esses movimentos que a crença nos coloca é eu entender essa voz que eu estou escutando vem de um medo, vamos colocar. Esse medo vem de onde? Está enraizado em qual lugar em mim? Às vezes a gente vai chegar numa raiz familiar, e isso pode vir de uma crença instalada. E aí eu vou reprogramar. Eu posso sim fazer dinheiro porque é fácil. Eu não preciso dar conta de tudo sozinho. Eu posso levantar a mão e pedir ajuda, ou posso dizer, não, eu sinto muito, eu não posso fazer isso agora. E entrego. Eu sou o suficiente. Eu faço o melhor possível no momento do agora. E eu não preciso agradar para ser amada. Eu posso ser eu mesma e vai ter dia que eu vou dizer não. E o outro vai me respeitar ou não, mas é do outro. Eu estou me respeitando. O sim e o não que eu digo para o mundo tem que sempre ser um sim para mim. Eu digo sim porque o sim também é para mim. Eu digo não porque é um sim para mim. Então, com o tempo, a gente vai reprogramando as crenças que a gente identificou que eram as verdades, mas que nos limitam, tá? E aí, agora, ó, tá tudo bem para vocês? Está fluindo? Aí, agora, eu quero lançar nessa visão energética, né? Essa visão mais quântica desses movimentos, porque a gente fala, né? Tudo no universo é energia e informação, e é mesmo, tudo. Às vezes a Marcela está na sala de aula, um aluno não falou nada, porque o silêncio também fala, e ela captou. Às vezes aquele aluno chegou, às vezes ele não comeu, está com dor de cabeça, às vezes veio irritado, às vezes aconteceu alguma coisa no pátio, voltou diferente do recreio, do intervalo. Então, tudo é informação. E às vezes não é uma informação falada, mas é sentida e captada porque é energia. Então, tudo no universo é energia e informação. Como eu estou captando tudo isso? Os nossos pensamentos geram emoção. As nossas emoções geram uma frequência vibracional. Essa frequência influencia a forma como eu percebo a vida e o que que eu faço diante das possibilidades que ela me dá para eu escolher. Então, fazendo eu acho que é isso que chama, né? Um fluxograma, a gente vai botar lá o universo. É energia e informação. Sabendo disso, o que nas ramificações a gente vai compreender? Se tudo é energia e informação, o pensamento é energia e informação que vai reverberar em algo. A gente já leu aquele livro da
Você pode curar sua vida e que ela fala muito dessa coisa do pensamento, que pode ser modificado. Porque se o pensamento gera a emoção, e eu tô numa emoção da raiva, do medo, e isso também é alimentado pelo pensamento, eu preciso mudar o pensamento para mudar a emoção. Porque quando eu sinto e penso, o meu corpo recebe isso como informações verdadeiras. Por isso que quando tem aqueles simuladores, que eu não sei o nome daqueles óculos, e que a pessoa está ali vendo uma cena como se ela tivesse numa roda, como é que chama aquele brinquedo? Eu esqueci o nome, que é um carrinho lá, sobe e desce. Às vezes eu estou numa montanha, às vezes eu estou caindo. O meu corpo sente isso. E ele acha que aquilo é verdadeiro. Montanha-russa, isso, Marcelo. Ele acha que aquilo é verdadeiro. Por isso que quando tem alguns estudos sobre, eu não sei falar muito sobre isso, mas que mostram, né, das crianças, adolescentes que fazem muito uso daqueles jogos de tiro e tal, tá ficando registrado no corpo, gente, como uma forma verdadeira de agir na vida. E aí eu posso ter comportamentos mais agressivos, sim, porque isso vem naturalmente, porque é a crença que está instalada em mim. Então, os nossos pensamentos vão gerar uma emoção. Essa emoção, ela tem uma energia, ela vibra. E essa vibração, essa frequência, vai influenciar. Não tem quando a gente entra num ambiente, aí você pensa assim, meu Deus, aqui não tá legal, eu acho que eu tenho que sair daqui. Você conectou, sentiu. A frequência vibracional daquele lugar não está compatível com você naquele momento. Às vezes você pode chegar num outro dia, estar um ambiente muito parecido com aquilo e nem perceber. E aí, quando eu estou nesse lugar de uma visão mais ampla, entendendo essa energia, quando uma crença que é mais limitadora, ela está ativa, ela atua como um filtro energético. Ela vai repelir o que é expansivo. Mas quando eu estou numa crença expansiva, positiva, crescente, também é um filtro. Aí eu vou perceber o que é limitador e falar: não, isso não é para mim mais. A gente, na verdade, precisa estar nesse lugar constante, só que a gente não está sempre nesse lugar. Mas quando eu percebo, entra nesse lugar. Viva essa experiência de refletir, de sentir o que você está fazendo, registrando no seu corpo, no seu cérebro, isso como um comando, uma crença, que você pode confiar que ela é verdadeira. Só que crença é essa expansiva, positiva, que está conectada com a essência, a voz da sua alma. A gente não enxerga a realidade como ela é, a gente enxerga a realidade através dos nossos filtros internos. Por isso, a gente precisa revisitar as crenças, que senão eu vou estar sempre passando pelo filtro, por exemplo, do medo, e aí eu não vou não, porque eu acho que eu não sou suficiente, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não sei fazer, eu não vou falar. Aí vai, fala você que você fala tão bem, aí eu empurro o outro, mas às vezes a vida me chamou para estar naquele lugar. E é a oportunidade de eu furar a bolha do medo, é a oportunidade de eu abaixar o muro da resistência e ser vista e me lançar. É aquilo que as pessoas falam, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas aqui você também tem que ir com calma, porque senão você pode saltar do precipício e não é bem assim. Deixa eu abrir o chat, que já tem um monte de coisa aqui. Um momento extra, falamos. Aí, Marcela botou, né? Aí
Está o perigo de criar cenários na cabeça, exatamente. A gente escuta muito agora, né? Vozes da minha cabeça. De onde você tirou isso? Vozes da minha cabeça. Mas é esse lugar, que vozes são essas? Ela está vindo da crença, dos condicionamentos, das limitações, ou ela está vindo da essência, da expansividade, né? E aí, Marcela botou, a vida às vezes vai bater com a régua na nossa cabeça, o famoso caiu a ficha. E vai mesmo. E é bom quando cai a ficha, significa que você está atenta e presente, e a vida vai te dar a oportunidade de exercitar aquela ficha que caiu, te dando condições de praticar o novo. O novo vem sendo instalado através do movimento. Não tem aquela famosa frase, a gente vai melhorando conforme vai fazendo? É isso. Se eu já entendi que aquela crença é limitadora, vai ter tantos outros momentos que eu vou, nossa, peraí, de novo, não. Respira, instala, reafirma aquilo que você já está instalando, com nova informação nesse drive interno, e aí vai. A gente está tirando a rodinha da bicicleta há muito tempo. E aí a gente tem que ter coragem de tirar as duas, não ficar só com uma, senão a gente vai na bicicleta meio bamba, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, num exemplo de crença, né? Quando uma mulher ela carrega uma crença de não ser suficiente, ela pode interpretar as críticas como rejeição, por exemplo. Então, ela tem essa crença instalada, não sou o suficiente. Qualquer coisa que vem em cima daquilo que eu fiz, aí eu já acho que é uma crença, ninguém gostou do que eu fiz. Aí as oportunidades vão chegando, eu não vou enxergando, e aí eu fico naquele lugar, nossa, acontece com todo mundo, menos comigo. Mas sou eu que não estou vendo as oportunidades porque eu estou alimentando a crença de que eu não vou conseguir fazer aquilo. Então eu não enxergo que aquilo chegou. A realidade externa muda um pouco quando eu começo a olhar também por uma perspectiva interna desse autoconhecimento. Porque o que vai fazer a gente mudar de fato é isso. Como eu estou internamente, a minha percepção interna que vem da essência, eu estou conectada. E aí, externamente, o que está do lado de fora, eu começo a ter outros olhares. É aquele famoso do, nossa, eu sei que o açúcar faz mal para o meu corpo. Eu vejo açúcar, continuo consumindo, mas hoje eu consumo menos. Ah, hoje eu substituí, não comi o doce, eu comi a fruta. Ah, eu bebi água ao invés de refrigerante. Botei menos sal na salada hoje. Por quê? Você já tem consciência e está transformando internamente a crença. Eu posso ser mais saudável, eu me permito, isso vai ser bom para mim. Essa é a voz que você vem alimentando. E aí é a hora que você vai nas festas, no restaurante, é a vida te colocando oportunidade para exercitar a sua escolha interna, a sua percepção interna. E a gente não precisa ser rígida com a gente, tá? Porque o universo não é rígido, ele é flexível. E é na flexibilidade que a gente expande. Não tem aquelas pessoas, não posso, tô de dieta, não posso, tô de dieta. Tá tão rígida com ela mesma que às vezes nem o que ela tá comendo dentro da dieta tá fazendo bem para ela. E às vezes pode ser uma cenoura, tá, gente? Que pode ter tudo de maravilhoso, mas esse corpo internamente também pode estar começando a rejeitar o que ela está comendo, porque emocionalmente, energeticamente, ela está vibrando ainda no na gordura que ela tem que eliminar, no peso que ela ainda não conquistou, na roupa que não veste. E o que que o nosso cérebro entende? O que é repetição, ele entende que é verdade. E o que é verdade é bom para ele. Se eu só penso na gordura, mais gordura o meu corpo vai gerar. Se eu penso no resultado positivo,
eu vibro, e essa energia, ela tá em mim. Por isso que quando a gente fala, não é só a visualização da realidade que você quer, você tem que sentir em você. E quando a gente sente, a gente até se emociona. Esses dias, passou no Instagram e era desses videozinhos assim, para agora, respira. Aí eu fiz. Eu chorei, porque eu consegui visualizar uma cena. Eu falei, cara, é isso, já deu certo. E o que é já deu certo? Pega o material, as ferramentas e vai até aquele lugar, porque a sua energia já chegou lá. E se tudo é energia e informação para o universo, ele vai entregar para você isso que você já sente no hoje. É fácil falar, gente, mas o fazer é que é o nosso grande desafio. Mas a gente não pode desistir. Então, a gente tem que estar em constante contato com conteúdos que alimentem essas crenças em nós. Por isso que ontem eu estava refletindo sobre tomada de consciência. Eu juro que esse nome não veio da Bruna, veio da canalização do trabalho. E é verdade, tomar consciência de quem a gente é para assumir esse poder que a gente é de essência. A gente não está no lugar errado. Ninguém está no lugar errado. Ninguém está no lugar que não merecia estar. Mas se ali já não é bom para você, se movimente para sair dele. Ou seja, você está se transformando internamente, reprogramando uma crença. Porque a gente vem de gerações, e, por exemplo, minha mãe que está aqui, minha tia. A gente vem de gerações que bem vem de uma estrutura assim. Eu caso, tenho uma casa, tenho filhos e eu vou ficar aqui para o resto da vida. A minha avó e o meu avô viajaram muito, porque meu avô fazia excursão, né? Era motorista de ônibus. Mas era um movimento de viagem porque também vinha de um condicionamento, porque vinha do emprego dele. Talvez, será que se ele não fosse motorista, ele teria levado os filhos, as filhas, para conhecer outros lugares? E será que a gente, quando vive um momento, uma experiência, tem que ficar só nela ou eu não posso expandir e ampliar? Vocês que são professoras, quando criam uma atividade nova ou repaginam aquela atividade, é para levar esse aluno para um outro lugar, melhor do que às vezes na turma passada, porque você também evoluiu. E é isso, a flexibilidade de ser a gente mesma é nesse lugar, eu não preciso estar rígida, engessada, porque aí não evolui, não melhora, não ascensiona. Então, de onde vêm essas informações? Tem energia, é energia, e aí eu vou construindo esse conhecimento, essa percepção, e eu vou ter que agir coerente com essa nova, ou esse novo entendimento. Então, as vozes que habitam em nós, né, dentro de nós, existem diversas vozes. E aí é a voz do medo, por exemplo, que vai evitar mudança. Eu faço sempre do mesmo jeito. É porque, é assim dá certo. Não é porque assim dá certo, é porque eu tenho medo. Eu tenho medo de mudar. Evitar mudanças mantém tudo conhecido. E aí eu acho que perde a graça da vida de experimentar o novo, de ver o novo. E o novo vai te permitir também a se enxergar de um novo modo. A Marcela botou aqui, às vezes, tá, isso eu já li. Mas já demos o primeiro passo. Essa percepção tenho quando faço o que faço de acordo com a minha essência. Quando entendi isso, os comentários não me atravessam mais. Exatamente. E quando não atravessam mais esses comentários, significa que vai vir outros?
e nunca vai atravessar? Não. Pode vir outro nível de atravessamento. Porque às vezes uma camada nossa, agora ela vai enxergar essa parte aqui, que tem ranhuras e a gente vai passar o buril para ficar lisinho, para ficar lindo, brilhante, porque a gente está lapidando a nossa essência, que é um diamante, né, gente? Para chegar no diamante, a gente está rompendo essas cascas, que é o nosso processo de evolução. E aí vai passar por 1 milhão de experiências até aquilo ser entendido internamente. Às vezes eu posso estar ouvindo, por exemplo, vozes de feridas. Quando a gente fala a partir da dor do passado. Quem nunca teve um ex que, quando fala dele, volta a raiva, volta a fala, volta o medo, volta aquelas sensações do corpo? Às vezes aquela mulher foi agredida. Não posso nem ouvir falar do fulano, porque eu tremo de novo. Olha esse registro. E isso é muito sério. Existe tratamento específico para isso, com profissionais direcionados para isso. Mas quando a gente vai entendendo, eu esbarro com alguém que possa estar passando por uma situação, eu também vou saber orientar. Olha, procura lugar tal. Lá eles vão poder te ajudar. Porque você está identificando que aquela fala daquela parceira, companheira, amiga, está vindo de uma voz da ferida. E aí a gente reage antes de refletir. Às vezes a gente repele antes de refletir. E as vozes dos condicionamentos, quando a gente repete aquilo que foi aprendido, só faz daquele jeito. Lembra daquela história que eu já contei do peixe sem rabo? Aí um dia eu descobri que isso vem lá da minha tataravó, mas porque ela tinha uma forma pequenininha. Não cabia o peixe inteiro, ela cortava o rabo. Mas todo mundo que veio depois dela, mesmo tendo um refratário maior, cortava o rabo do peixe. Veio de um condicionamento. Aí eu fico repetindo os padrões, que são muitas vezes padrões familiares e que muitas vezes vêm dessas lealdades que a gente não percebe que fez. E aí eu estou dando o braço para meu tataravô, que eu nunca conheci, junto com o meu pai, com o meu avô, porque eles estavam dando esse braço e agindo dessa mesma maneira. Isso são as lealdades familiares. Eu vou carregar a sua dor por você, para você sofrer menos. Eu sofro com você. Para pertencer, eu também tenho que sofrer igual todo mundo sofreu. E isso vira uma crença interna como verdade. Será que é isso mesmo? Será que eu não posso fazer dinheiro? Será que eu não posso viver um relacionamento saudável? Será que eu não posso viajar ao mundo e conhecer lugares, né? E uma coisa que eu quero falar, que me veio aqui como um estalo, quando a gente tem pessoas na nossa família que vão além da fronteira estabelecida como verdadeira pelos nossos, quem veio antes da gente, deixa aí, porque ela está alargando esse grande território, ela está abrindo o caminho, ela está mostrando que, gente, vem, pode vir mais um pouco. A gente não morre aqui, não, a gente também vive aqui. E isso é legal quando você tem consciência, porque a gente precisa respeitar as escolhas, então eu continuo respeitando a escolha de quem fez até ali. Mas eu me permito ir mais um pouco e ver, porque a voz da minha alma está dizendo que eu posso dar esse passo também. E aí é onde a gente escuta, eu sou o primeiro da família que fez uma graduação, eu sou o primeiro da família que empreendeu. E aí, quem é que vai lucrar com isso? Quem vem depois da gente? E a galera que veio antes bate palma e fala: ainda bem que você foi. A gente não conseguiu, mas está tudo bem. Ou não foi oportuno, porque às vezes aquele momento lá atrás não era, não tinha condições daquilo ser uma realidade.
ou não foi aceito como uma possibilidade de ser uma realidade. Mas tá tudo bem, porque o mais importante a gente é entender quem é a gente dentro desse processo e dessa família, para que a gente se nutra na essência. A sua essência contribui com o todo. A sua parte você está entregando como um novo repertório. O que que as pessoas vão fazer disso? Não sei. E nem interessa mesmo, porque aí eu respeito o que o outro quer ou não quer, né? Marcela botou aqui, há também as pessoas que ainda querem cuidar dessa plantinha da ferida e não aceitam quando falamos. Exatamente, porque está tão enraizado na dor, está tão enraizado nessa crença dessa ferida, que é difícil soltar, abrir um pouquinho a mão e perceber que ela não precisa mais segurar aquela dor, deixa ela ali. Você já entendeu? Então deixa, pode seguir. Agora, quando você segue, você vai se trabalhar com a experiência que você viveu ali. E aí, às vezes, vai ser um pouquinho difícil, que você ficou com a mão tão fechada, e agora, quando abre, tem que fazer uma fisioterapia para restabelecer a flexibilidade. Quando a gente fica muito tempo com a perna cruzada, depois descruza, né? Meu Deus, fiquei rígida aqui. Volta para a flexibilidade. Circula o sangue, expande a energia. Então, a voz da essência, ela não vai gritar, ela vai sussurrar. Ela vai fazer com que a gente sinta. E a gente escuta o sussurro, tá? Quando a gente escuta o sussurro e não dá atenção, escorrega ali, você fala, meu Deus, e eu senti, eu sabia que não era. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. E aí depois você fica, vai ficar se martirizando? Não, peraí. Ficarei atenta. E quando eu escutar esse sussurro, eu vou dar atenção para não passar de novo por aquilo. E aí eu estou o quê? Aprendendo. Isso é ouvir a nossa intuição, é estar 100% inspirada e conectada. Então, essa voz da essência, ela fala através da nossa intuição, da sensação de paz, da expansão, da sensação de alinhamento. Nossa, meu dia fluiu maravilhosamente bem. Cumpri com as tarefas que já estavam marcadas, consegui olhar para mim, terminei o dia. Nossa, eu fiz tudo isso e não estou cansada. Vem um cansaço natural, o corpo, até da mente, mas isso não gera estresse, isso não gera dor, porque você está alinhada com você, com a sua proposta, com o seu propósito de alma, porque o caminho do despertar da consciência não é de luta. Não é de travar essa luta com essas vozes internas. É aprender a reconhecer e saber escolher qual voz eu vou dar atenção agora, saber escolher de forma consciente qual delas merece conduzir a sua vida. Ah, mas eu acho que eu só estou sendo conduzida pela voz do medo. Olha só, você já está despertando, você já está olhando para isso. Quando eu lanço a pergunta, qual voz que eu tenho permitido conduzir a minha vida, já é um momento de autoconhecimento. Porque aí você vai começar a perceber. É a voz do condicionamento, do medo, da limitação. Ah, é a voz da alma, que tem expansividade. As coisas estão fluindo. Eu tenho os desafios, mas eu estou corajosamente avançando. E aí, aquilo que você repete diariamente vai se tornar uma realidade. Ou seja, essa crença, que continua sendo crença, mas é uma crença expansiva, é uma crença positiva, é uma crença que traz vida. Então, aprender a reconhecer as vozes é a forma que eu tenho de poder escolher de forma consciente onde eu vou dar foco, atenção, botar a minha energia, fazer movimento e ser conduzida.
Para que a minha vida flua, eu preciso ouvir a voz da alma que vai me permitir estar nesse lugar de crescimento. Eu tomo consciência de quem eu sou, eu assumo o meu poder na vida. Então, aquilo que você repete diariamente vai se tornar realidade, e é por isso que agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Aí, quem quiser anotar, anota para depois refletir. A gente já olhou para tudo isso. A gente já fez essa pergunta lá na frente. Aí, de novo, eu quero que você reflita. Qual é a voz da minha essência? O que a voz da minha essência fala para mim? Então, o que a voz da minha essência fala para mim? O que que ela tem me falado? E o que a voz dos condicionamentos tem falado para mim? Porque aí você vai fazer esse comparativo. Se não vier nenhuma voz do condicionamento agora, tá tudo bem. Se em algum momento durante o dia, final de semana, da semana, nossa, eu estou entendendo que isso aqui é um condicionamento que me limita, eu vou botar lá na lista essa voz aqui. Quando eu vejo, fica mais fácil de eu lidar com o que eu vejo, com o que eu tomo consciência. Se está no escuro ainda, eu não sei. Então eu lanço uma luz. Quando eu faço a pergunta, é a luz que eu estou lançando. Esses processos de fazer pergunta, de refletir, isso traz a possibilidade da gente se conhecer. E esse conhecimento fala sobre quem eu sou. Eu sou. Quando eu estou em paz, eu sou. Aí termina a palavra. Eu me sinto viva quando? Completa essa frase. Meu coração deseja. Você está alimentando a voz da alma. Alimentar a voz da alma faz com que você também se reconheça. Nem dei tchau para Marcela, agora que eu vi a frase dela. Então, anotar aí essas frases que você pode completar com você é um exercício mesmo. Minha essência quer expressar. Três pontinhos. O que que a minha essência quer expressar? O que que o meu coração deseja? Eu me sinto viva quando? E aí vai ter vários episódios. Aqui eu me sinto viva quando. Isso é uma oportunidade, é um exercício de escrita mesmo. Vai ficar como tarefa durante a semana, tá? Eu vou deixar depois lá no grupo para que isso fique bem visível. É, e aí, nesse momento, vai se olhando para isso. Você já sabe que tem essas vozes. Cuida para que você olhe mais para a voz que vem da sua essência, porque é um encontro com você mesma. E aí, agora eu vou conduzir o reiki para que a gente possa ter esse momento, esse encontro, esse reconhecimento desse eu essencial, né? Esse lugar que eu sou. Existe um caminho simbólico, e aí eu posso fazer isso, ou seja, encontrar comigo mesma, como a Simone mesmo disse. Isso é um caminho simbólico, eu posso fazer sempre que eu perceber que eu estou na turbulência. Quando eu faço esse exercício, eu também consigo me perceber na turbulência, que às vezes a gente não vê, aí às vezes é uma amiga, um companheiro que fala, você está muito agitado, hein? Aí você, tá. Fulano falou, ele está vendo do lado de fora o que eu não estou vendo em mim. Então eu vou olhar. E aí eu posso olhar o interno. A pessoa viu do lado de fora.
mas eu posso olhar o interno. Mas como o lado de fora é reflexo do interno, então eu começo a também ter mais atenção para isso. Um encontro consigo mesma, um recebimento, quando você se recebe, né? A gente recebe as visitas na nossa casa, mas eu estou me recebendo também. É aquela famosa história, eu não limpo, não posso limpar a casa só para visita. Tem que limpar para mim, essa casa interna. Ah, o outro vai ver só a minha parte boa. O outro também vai ter que ver sua parte que não é tão boa assim, porque isso também faz parte de você. Esse é um olhar que a gente precisa ter. Que aí eu vou me lapidando. Agora, se eu ficar me camuflando a minha parte mais sombria, eu estou sendo uma farsa para mim mesmo e para o outro. Que ninguém é 100% alinhado, perfeito. A gente está no caminho ainda. E eu acho que a gente está até bem longe, mas persistindo, tomando consciência um pouquinho a cada passo. Então, vamos fazer o reiki para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje. Eu tenho trazido o reiki para a tomada de consciência como essa oportunidade da gente também receber essa energia universal. E hoje, com essa possibilidade da gente fortalecer a nossa identidade autêntica, que vai fazer com que a gente ouça mais essa voz essência e ser a gente na integridade da nossa energia, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das convicções e palavras. Então vamos lá. Respirem, solta o ar, se coloquem numa posição confortável. O reiki, na verdade, já está atuando desde o início do nosso encontro. Uma forma que eu tenho de sempre trabalhar é trazer a energia reiki para esses lugares. Traga esse olhar para você. Perceba o que você está sentindo, pensando e vá soltando as sensações, vá soltando os pensamentos. Deixa que o reiki conduz tudo isso de forma a fortalecer o seu interno. Inspira, solta o ar. Que o reiki nesse momento acessando lá o topo da cabeça, trazendo esse movimento circular e vai envolvendo todo o nosso corpo, como se a gente estivesse sendo envolvido por essa energia que vai formando um cilindro e a gente está dentro desse cilindro, numa tonalidade dourada. Essa cor nos remete à proteção, proteção divina. E a intenção desse movimento com o reiki é fortalecer a identidade autêntica. Eu sou. Inspira, solta o ar. E a energia reiki agora vai trazendo um feixe de luz, fazendo um raio-x de todos os seus chakras, passando também lá pela coluna vertebral, acessando esses registros que nesse momento são as crenças que lhe impedem. Essas caixinhas elas estão abertas e o reiki tem acessado, vai acessando cada informação para auxiliar na reprogramação e deixando leve para que seja uma nova forma de pensar, que vai gerar uma nova emoção
que vai estar mais conectada com a essência que você é e lhe permitir agir, atuar, escolher diante das possibilidades com identidade. Se permita fazer as escolhas que a sua alma deseja para ser feliz. Você sendo feliz, muitos serão beneficiados. À sua volta, as pessoas serão beneficiadas com a sua felicidade. Inspira, tome-se de coragem, tome-se de consciência desperta, traga clareza para o seu interno, cuide das suas escolhas com firmeza, saiba dizer o que é sim e o que é não, olhando sobre essa perspectiva da sua felicidade. Isso me gera felicidade. A minha alma se alegra com esse sim, a minha alma se alegra com esse não. Expressar a sua opinião, reservar um tempo para você mesma e ter a coragem de dar o passo, de iniciar algo que você vem adiando há muito tempo. O Reiki trazendo um fortalecimento energético lá no chakra básico, para essa ação consciente e consistente. Tem base, é um bom, é um bom fundamento, tá bem fundamentada, é seguro e te gera confiança. Inspira essa confiança, esse ar internamente, trazendo para o interno essas informações. O reiki vai lá no chakra dos pés, potencializando essa energia para que você vá com flexibilidade, com firmeza, com coragem. A sua identidade é que é vista, a identidade autêntica, o eu sou. Inspira, solta o ar. E você pode falar, verbalizando, ouvindo a sua voz, que é rico, ou você pode mentalizar, mas ouça essa voz interna e repita: Eu sou, e fala o seu nome completo. Mais uma vez, eu sou, e o seu nome completo. Mais uma vez, eu sou. Perceba a vibração, sinta, e que essas vozes que vêm da alma sejam as vozes que estão conectadas com você, as vozes que você escuta, sentindo um caminho que você trilha, um caminho que tem propósito. Você merece e tem permissão, porque quem dá a permissão é você, de ocupar os lugares que o seu coração deseja, de realizar escolhas que te fazem feliz, que traz leveza, que te expande e que todos à sua volta serão beneficiados também. Que o Reiki possa manter essa frequência vibracional e você, durante o seu dia de hoje,
Esteja atenta, mas viva a vida com fluidez. Sinta, observa, transforma o que já reconhece que pode ser transformado. Pega uma coisa e aí foca nela. Um pensamento que você quer transformar, uma ação que você quer ressignificar, o projeto que você quer lançar, a ideia que você quer amadurecer para materializar. Faça os planos, crie a rota, trabalhe na estratégia e vá se movimentando, fortalecida com a identidade autêntica de ser você mesma, ouvindo a voz que vem da sua alma. Inspira, solta o ar, que o reiki vai liberando correntes que lhe impedem, situações que não são favoráveis e siga o seu próprio destino, na certeza de ser quem você é, íntegra, fiel à sua essência e disposta a se transformar no caminho. Faça os seus agradecimentos internos. Vá mexendo as mãos, os pés, abrindo os olhos. E a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje. Permitam-se a escutar essa voz. Eu vou deixar uma perguntinha lá no grupo, que vai ser um exercício para que vocês tragam a resposta. Ponham no grupo. Ali é um local seguro, estamos juntas, uma cuidando da outra, a gente se fortalece. Não tem julgamento, não tem melhor ou pior, tem a conexão que a gente faz com a gente mesmo. E estamos todas juntas tomando consciência. Eu desejo um sábado maravilhoso e nessa harmonia. Hoje a gente não vai fazer a foto, não. Quero que vocês permaneçam nessa frequência. Um beijo e a gente vai se falando lá no grupo. Um excelente dia. Até semana que vem, no próximo sábado.